A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 4 aqui do primeiro trimestre da CPAD em 2020. E a lição de hoje vai tratar sobre um assunto muito importante: o que Cristo fez por nós. Gente, que tema poderoso, hein? Para a gente poder estudar junto em sala de aula, em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando aqui hoje, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos e eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Ô presença, aproveita também, deixa aí o teu likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus. Ah, é claro que eu vou pedir isso a você, coloca aí de onde você está assistindo a aula de hoje, coloca o nome da tua cidade, faça como esse povo bonito que está deixando por aí. Vou fazer questão de postar no Instagram o teu comentário, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, gente. Eu fico muito feliz quando você faz isso. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp de todo mundo que você conhecer, posta no Face. Lembrando também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado aqui no canal. Tem material para professor da EBD, professor do discipulado também. Fica atento, tem muita coisa boa aí nas nossas playlists. É só você dar uma olhadinha aí no nosso material. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. E a aula de hoje vai tratar sobre um tema poderoso. Vai falar sobre o tema: o que Cristo fez por nós. É muito importante a gente ler o texto bíblico da nossa lição. E o texto bíblico de hoje está na segunda carta de Corinto, capítulo 5, versículo 14 ao 21. Faça essa leitura com os seus alunos, tá? Observe que a tua lição de hoje possui apenas aí 3 objetivos específicos. Fica atento que a tua lição de hoje também possui apenas 3 pontos. E a gente vai tratar ponto a ponto com você na aula de hoje, tá? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a morte vicária. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, lição de número 4. E essa lição de hoje tem um tema muito importante, o que Cristo fez por nós. E esse primeiro ponto nós vamos compreender sobre essa morte vicária de Cristo em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: antes de morrer, ele sofreu por mim. Esse é o primeiro subtópico aqui do ponto número 1 da nossa lição. Antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, pendurado no madeiro, ele sofreu por nós. De acordo com as Escrituras, quando nós lemos nos Evangelhos, especialmente o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, nós vamos perceber que Cristo é julgado. Cristo é julgado primeiro pelos judeus, depois pelos romanos e depois ele passa por um julgamento que alguns historiadores chegam a dizer que é o julgamento divino. Então são 3 julgamentos aqui. Esse julgamento dos judeus é realizado pelo Sinédrio. É importante a gente entender isso. Esse Sinédrio é formado por 70 anciões. O julgamento de Cristo ocorreu à noite. Na noite do partir o pão, na madrugada, de acordo com o texto bíblico, da quinta-feira. O texto bíblico faz questão de dizer, a palavra de Deus nos dá a entender a partir dos sinóticos, que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que Cristo é julgado pelo Sinédrio pela madrugada, que tem algo já irregular. Isso era para ser feito de dia, perante o povo. Depois Cristo é levado no outro dia para ser julgado agora pelos romanos. Ele é julgado tanto por Herodes, como também por Pilatos, que não encontram nenhuma acusação em Cristo. E depois Cristo é julgado pelos romanos diante do povo. E daí então aquela troca entre Cristo e Barrabás. No inteirinho desses julgamentos, nós entendemos que Cristo foi literalmente torturado. Ele sofreu por nós. No inteirinho desses julgamentos, especialmente, primeiro, sendo levado para o Sinédrio, do Getsêmani para o Sinédrio, acredita-se que Cristo foi esbofeteado.
cuspiram no seu rosto, bateram nele. Ele sofreu por nós. Do Sinédrio para os romanos, Cristo sofre mais uma vez. Ele é espancado, ele é envergonhado, ele literalmente é humilhado pelos homens. Mas de acordo com Mateus, capítulo 16, versículo 21, diante dessas humilhações, Cristo sabia muito bem o que ele estava fazendo. Cristo estava cumprindo o plano do Pai. Cristo estava exercendo a vontade de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 12 e 31, está escrito que Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Sofrer no meu e no teu lugar era plano e projeto de Deus. Conforme João capítulo 19, versículo 1 ao 4, está escrito que antes da crucificação lá no Calvário, as torturas realizadas pelos judeus e pelos romanos eram violentas. Eram torturas de humilhar o ser humano. Mateus capítulo 26, 66 e 67. Até os direitos humanos de Cristo foram negados. Cristo foi literalmente torturado. Bateram no meu Senhor. Bateram no nosso Salvador antes dele ser levado para o Calvário. E de acordo com a própria Bíblia, até os próprios discípulos, diante da perseguição, abandonaram o Cordeiro. Então você percebe que ele se entrega por nós, porque ele se entrega por mim e por você, para garantir uma grande vitória, para garantir a nossa restauração. Esse sacrifício deveria ser realizado de forma voluntária. E ele, de forma voluntária, enfrenta a acusação, enfrenta o espancamento, enfrenta a humilhação, para poder te resgatar. O segundo subtópico aqui do ponto número 1 trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Ele se entregou completamente. Esse é o segundo subtópico. Do ponto número 1 da nossa lição. Cristo se entrega completamente ao Calvário. De acordo com a própria história bíblica, como nós já observamos no primeiro subtópico, os espancamentos e as torturas eram comuns naquela época, especialmente realizadas pelos judeus e pelos romanos. No caso dos romanos, de acordo com alguns historiadores, chegam até dizer que Cristo sofreu torturas terríveis. Ele foi preso em um tronco antes de ser levado para o Calvário. E nesse tronco, ele leva sobre si chibatadas com uma espécie de instrumento conhecido como azorrague. O azorrague era um instrumento que tinha 12 pontas de couro e nas suas pontas tinha ali pedaços de ossos de carneiro e alguns pedaços de chumbo. Era bater e literalmente arrancar pedaços de carnes das costas do prisioneiro. Cristo então passa por esse sofrimento. De acordo com a Bíblia, ele recebe uma quarentena de açoites com esse instrumento que estamos explicando para você. Ele derrama o seu sangue, ele sofre torturas. De acordo com a própria Bíblia, ele se entrega por inteiro. Ao invés de colocarem uma coroa de ouro, coloca diante dele uma coroa de espinho. E Mateus faz questão de dizer que essa coroa foi colocada com um pedaço de cana, batendo na cabeça do Senhor. Zombam de Cristo, colocando sobre ele uma espécie de tecido conhecido pela Bíblia como escarlate ou púrpura. E aqui a gente entende, de acordo com a palavra de Deus, que Cristo ele está sendo humilhado. Daí então ele é levado diante de Pôncio Pilatos para ser julgado pela multidão. Mas em todo o tempo ele literalmente vai como cordeiro mudo para o matadouro, sabendo o que está fazendo, sabendo que ele está exercendo a vontade de Deus. E existem até algumas heresias antigas que fazem questão de dizer que Cristo não experimentou nenhum sofrimento no Calvário porque ele era Deus. Essas heresias têm fundamento no gnosticismo. João percebe isso e no seu evangelho ele denuncia essa heresia. Especialmente no capítulo 1, versículo 1 ao 14, ele faz questão de dizer que Cristo era Deus e, sendo esse Deus vivo, habitou entre nós. Ele traz essa denúncia exatamente para poder combater esse tipo de heresia. Seu evangelho é escrito especialmente perto do ano 90. Quando João descreve isso, ele está descrevendo para a igreja que Cristo enfrentou sofrimentos como homem, como ser humano, para poder nos resgatar.
cada sofrimento que Cristo enfrentou no Calvário, com as chibatadas dos romanos, e em nosso lugar ele enfrentou para nos resgatar. E isso foi vivido pelo Cordeiro, foi vivido por Cristo, exercendo a vontade de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 ao 21, Paulo faz questão de dizer que a nossa fé em Cristo só tem fundamento porque ele enfrentou o Calvário, mas ele ressuscitou. Essa ressurreição é a garantia também da nossa fé firme em Cristo, exercendo também a vontade de Deus. O terceiro subtópico traz para a gente outro argumento aqui no ponto número 1. Assim como ele fez, façamos também. Esse subtópico demonstra que nós devemos seguir o exemplo de Cristo como servos de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 25, você percebe que Pedro, como pastor da igreja, faz questão de dizer para os irmãos que era necessário enfrentar as tribulações com gratidão a Deus, porque Cristo também enfrentou o Calvário no nosso lugar. E enfrentando o Calvário, ele venceu. E nós também precisamos prevalecer as nossas tribulações para agradar ao Senhor. E de acordo com a palavra de Deus, nós percebemos que é um incentivo de observarmos o exemplo de Cristo e seguirmos esse exemplo. Esse exemplo que demonstra para a gente que servir a Deus é enfrentar as tribulações. Servir a Deus é enfrentar o Calvário. Cristo enfrenta o Calvário. Ele vai até o último momento. E no Calvário, ele dá o nosso brado, o brado verdadeiro da nossa vitória. Nele, nós somos salvos. Nele, nós somos mais do que vencedores. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você através da aula de hoje. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a expiação. Esse é o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, entendendo o que Cristo fez por nós. A expiação faz parte de uma atitude do Antigo Testamento de sacrifício, expiar os pecados. Cristo, então, exerce essa expiação no nosso lugar. Vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro fala sobre o seguinte assunto: a expiação e a salvação. Vamos entender sobre isso um pouco mais nesse primeiro subtópico. De acordo com Êxodo, capítulo 22, versículo 1 ao 15, a expiação era uma prática antiga da antiga aliança, do Antigo Testamento, de retirar algo de sobre alguém, especialmente sobre o pecado. Retirar a culpa de alguém e colocar num animal, num sacrifício. E colocar essa culpa do pecado naquele animal que era oferecido no sacrifício era comum naqueles dias. Cristo exerce esse papel. Ele pega o nosso pecado que estava sobre nós, sobre mim, sobre você, e leva sobre os seus ombros. Agora nele nós somos restaurados. Na antiga aliança, essa expiação deveria ser feita de tempos em tempos. Na nova, em Cristo, no Calvário, naquela cruz, ele leva sobre si os nossos pecados e nele nós somos perdoados. Quando encontramos com ele, nós temos essa libertação através dessa expiação. E isso garante para a gente uma verdadeira, perpétua salvação em Jesus. João capítulo 1, versículo 29, está escrito que Cristo exerce o sacrifício expiatório. Esse sacrifício expiatório é um sacrifício que garante a libertação de uma vez por toda, a tua libertação de uma vez por toda, a tua salvação de uma vez por toda. Então, quando ele vai na cruz do Calvário e ele é pendurado no Calvário de forma horrenda, de forma terrível, enfrentando aquele sacrifício, recebendo em suas mãos os cravos, recebendo em seus pés os cravos, recebendo do seu lado perfurado por uma lança, ele se oferece no nosso lugar em expiação e em sacrifício. Isso é tão claro que o escritor aos Hebreus faz questão de dizer que ele, além de ser sacerdote, ele é oferenda, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Finalizando, gente, esse subtópico, vamos avançar agora para o segundo subtópico, do ponto de número 2 da nossa lição, vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens: um amor que não tem limites, sobre a expiação ilimitada.
Deus então demonstra o seu amor através de Cristo na cruz do Calvário. Ele demonstra o seu amor em resgatar você naquela cruz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o Calvário garantiu a nossa reconciliação com Deus. Cristo na cruz do Calvário, fazendo isso por nós, estabeleceu a ponte de acesso a Deus. É por isso que você pode orar, que eu posso orar, buscando ao Deus vivo através de Cristo, porque Ele nos dá essa permissão. João capítulo 4, 42, está escrito que Jesus é o Salvador, não só de Israel, mas o Salvador do mundo. Ele é o Salvador de todas as gerações, de todos os tempos, de todas as eras que têm um encontro com Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, o seu amor por nós, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário, demonstra que esse amor é ilimitado. Esse Deus nos ama a tal ponto de querer nos restaurar em Cristo. E Hebreus, capítulo 10, 26 e 27, ai daqueles que rejeitam esse amor, ai daqueles que rejeitam essa restauração, porque essa restauração agora é maior, é mais poderosa, foi ato demonstrado do próprio Deus, e ai daqueles que rejeitarem esse caminho. Finalizando então esse subtópico, vamos agora para o terceiro subtópico do ponto número 2 da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: os efeitos práticos dessa expiação. Esse é o terceiro subtópico, ele está baseado em Efésios capítulo 2, versículo 8. Faça essa leitura com os seus alunos. Essa expiação em Cristo tem efeitos práticos. E esses efeitos demonstram para a gente que nós temos a permissão de ter acesso a Deus. De ter acesso por causa desse amor que é conduzido ao nosso coração. Em Cristo nós somos restaurados. E esse restaurar é uma promessa, é uma restauração, é vontade divina. De forma prática, nós podemos aceitar a Cristo porque Ele é o nosso Salvador. De forma prática, podemos servir a Deus em sua vontade, em seu desejo, porque Ele desejou nos resgatar. Eu espero que Deus esteja falando com você, tá? Vamos avançar então agora para o terceiro e último ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o valor do sacrifício de Cristo. Esse é o terceiro ponto da nossa lição, e ele está dividido aí em 3 subtópicos. Qual é o valor desse sacrifício? O primeiro subtópico traz o seguinte argumento: uma dívida que ninguém poderia pagar. Ele está baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Nós não poderíamos pagar a dívida, mas Cristo pagou o alto preço em nosso lugar. Nós não teríamos condições, mas Cristo se fez carne, habitou entre nós, tomou a nossa culpa sobre si e pagou o preço da nossa condenação. Romanos 3:23 está escrito que nós estávamos destinados à condenação eterna, mas Cristo na cruz do Calvário nos restaura em Deus e nos compra dessa condenação, nos trazendo de volta para a presença do Deus vivo. E essa condenação foi gerada por causa da queda do pecado do primeiro casal. E aqui nós entendemos o plano de Deus em nos restaurar em Cristo para nos trazer de volta para a presença do Deus vivo. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica: sobre uma visão do Apocalipse. Esse é o segundo subtópico do ponto número 3 da nossa lição. Um dos momentos bíblicos que melhor expressa a nossa situação está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 5. Quando João, diante da sala de Deus, do trono de Deus, diante dos selos que não poderiam ser abertos por ninguém, entende a nossa situação. E ele se joga no chão arrependido, pedindo a Deus misericórdia. Então, naquele momento, Cristo é aquele que vem e tem autoridade para abrir os selos de Deus. E um fato tão curioso é que quando João está no chão, ele ouve a voz do anjo dizer: não chores, não temas, eis aí o leão de Judá, aquele que morreu e venceu. Olha só que interessante. Porém, quando João vê e olha, ele vê o cordeiro ao invés de ver o leão. Ele vê Cristo, aquele que tem autoridade. E nós entendemos nessa visão do Apocalipse de João que Cristo nos resgata
resgatar e nos traz para a restauração em Deus. E a gente finaliza a nossa lição com o terceiro subtópico, descrevendo que aquela cruz era para ser minha. Aquela condenação era nossa. Ir para a cruz do Calvário era exatamente ir para a cruz do Calvário, era o que nós deveríamos fazer. Era o nosso lugar de culpa, era o nosso lugar de condenação, mas Deus então decide nos resgatar e nos trazer de volta, sem merecermos, sem pedirmos. Ele fez. Nosso único dever é ter o livre-arbítrio de escolher a presença de Deus, escolher o Deus vivo e servi-lo de todo o coração. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você com a aula de hoje. Cristo pagou um alto preço no nosso lugar. Ele enfrentou o Calvário por mim e por você. Que Deus te abençoe. A próxima aula já está prontinha para você, tá? Um beijo no teu coração e até mais, se Deus quiser.